Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Prosseguindo, nós paramos aqui. Confere comigo aí, peguei pelo caderno da colega. Nós falamos, o último tópico nosso foi sobre instauração de inquérito policial, especificamente sobre denúncia anônima, é isso? Tá bom, então. Prazo para conclusão do inquérito policial. Estamos estudando, então, aquela primeira fase, né? A primeira fase da persecução penal, a fase do inquérito policial, e o nosso próximo tópico agora, então, é o prazo. Prazo, vamos lá? No que tange ao prazo, você vai colocar o seguinte, ó, regra, a regra e exceção. Qual o prazo, qual é a regra, onde está isso? Lá no artigo 10 do CPP. O prazo para encerrar o inquérito policial leva-se em consideração se o investigado está preso ou solto, tá bom? Não interessa a complexidade do crime. Leva-se em consideração a situação, o status libertate dele. Está preso. Se está preso, o prazo é de 10 dias. Se estiver solto, o prazo é de 30 dias. Aí, ó. Tá bom? Dias, este prazo de 30 dias, ele pode ser prorrogado pelo juiz. Prorrogado pelo juiz, ou seja, prorrogado pelo prazo fixado pelo juiz. Tá bom? Pode ser prorrogado por mais 30 dias? Pode. Por mais 300? Pode. Por mais 45? Pode. A lei não fala que o prazo só pode ser prorrogado uma vez, só pode ser prorrogado por igual período. Não. Pode prorrogar várias vezes, de acordo com a necessidade. O juiz deu 30 na prorrogação, depois deu 40, 100, depois deu 200. É livre. A prorrogação, o juiz tem liberdade para fixar o prazo. Beleza? No que tange ao preso, 10 dias sem prorrogação. O que prorroga, então, é só para o solto. O preso não se prorroga, tá bom? E os prazos especiais, ou seja, as exceções, fica por conta das leis especiais, então. Na lei de droga, que é a lei 11.343 de 2006, você está anotando, né? O prazo para encerrar o inquérito policial será de investigado preso, 30 dias, tá? Prorrogável por mais 30. Ó. Na lei de droga, investigado preso, prazo 30 mais 30. Na lei de droga, investigado solto, prazo 90, podendo ser prorrogado por mais 90. Tá bom? Sobre o inquérito policial, indique a alternativa correta. Letra A. Estando investigado preso, o prazo para encerramento do inquérito policial será sempre de 10 dias. Falso. Será sempre de 10 dias? Não. Será em regra 10 dias. Porque ele colocou esse sempre aí, ó, então incluiu até o preso por tráfico, e preso por tráfico não é, o prazo não é 10 dias, e sim 30 dias, tá bom? Estando investigado solto, o prazo para encerramento do inquérito policial será sempre de 30 dias. Falso, porque nós temos a regra do solto no tráfico de drogas. Aquele inquérito policial que corre na Polícia Federal, lá da Lei 5.010, né? 5.010 de 60, na Polícia Federal, o prazo é da seguinte forma. Estando investigado preso, o prazo será de 15 dias, prorrogável por mais 15. Ó. Preso na Federal, o sujeito foi preso por descaminho, contrabando, está preso preventivamente. Né? Crime contra o sistema financeiro, crimes que ofendem o interesse da União. 15 mais 15. Se o investigado estiver solto na federal, você vai colocar assim, ó, segue a regra. O solto não muda. O solto segue a regra. E qual é a regra? 30 dias, podendo ser prorrogado podendo ser prorrogado pelo prazo fixado pelo juiz. Não é isso?
Tem outro prazo especial também, que é essa lei aqui, ó, 1521. 1521 de 51. É o crime contra a economia popular. 1521 de 51. É aquele crime dos caminhoneiros, que na época que teve aí a greve dos caminhoneiros, na verdade, tem o dono de posto de combustível colocou álcool R$10, não colocou? Tá? Ele praticou um crime, em tese, contra a economia popular. Para esse inquérito policial, o prazo será de 10 dias, e estando investigado preso ou solto. Não muda nada, ó. Estando investigado preso ou solto. Fechamos, então, o prazo para encerrar inquérito policial, já que não cai CPPM para OAB. No CPPM tem um prazo diferenciado. Preso é 20 dias, solto 40 mais 20, não vou nem colocar para você, tá bom? Esse aqui é o prazo, esse que você tem que decorar. Desarquivamento. Melhor, antes do desarquivamento, você vai colocar um outro item aí, ó, bastante explorado, tá? Indiciamento. Coloca um item aí, ó, no seu, antes do desarquivamento, falamos do prazo, então, indiciamento. Indiciamento. Ato privativo da autoridade policial. Ato privativo da autoridade policial, vírgula, fundamentado, vírgula, devendo constar a materialidade, vírgula, circunstâncias, e indício de autoria, Beleza? Senhores, indiciamento agora está disciplinado lá nessa lei aqui, 12.830 de 2013, tá? O que interessa para nós aqui, pessoal? O indiciamento, ele não é, nós sabemos que o indiciamento, ele não é uma acusação. Ele é um ato do delegado, é um ato formal do delegado, em que o delegado, durante as investigações, ele vai ter que apontar para alguém ou para ninguém, porque o inquérito não pode ficar de eterno, concorda? Vai chegar um momento que ele tem que encerrar o inquérito, ou porque não achou materialidade, ou porque não achou autoria, ele tem que botar fim no inquérito a qualquer momento desse. As provas, os elementos de provas, eles vão apontando para alguém. Pelo menos esse é o objetivo do inquérito. E vai concentrar fogo em um determinado sujeito. Nós três aqui passamos a condição de investigado, suspeito inicialmente investigado, depois verificou que, na verdade, quem, em tese, furtou o computador fui eu. Os dois saem fora e eu passo, então, a ser o alvo da persecução penal. Eu sou o objeto do indiciamento. Então, o indiciamento, ele é um ato pelo qual a autoridade policial, em tese, atribui a alguém a prática de um delito. Tá bom? O que interessa para nós aqui? Ó? Privativo. Por que será que a lei colocou essa aí? Ó? É ato privativo da autoridade policial. Tem um significado isso aqui, pessoal. Lembra que no início do inquérito policial, lá no início, como que se inicia um inquérito policial? De ofício, por requisição do MP ou do juiz, por representação, não tem aquelas formas? O Ministério Público pode mandar o delegado abrir um inquérito? Pode. O juiz pode mandar o delegado abrir um inquérito? Pode. Agora, o inquérito terminou. Pode o promotor
Pode o juiz mandar o delegado indiciar alguém? Negativo. Esse privativo, então, impede que alguém diverso do delegado venha interferir no indiciamento. O delegado, se você investigou e verificou que tem indício contra fulano de tal, ok. Se não, você não precisa indiciar. Cai na promotora, ela vai ficar brava, tal, problema dela. Se ela quiser denunciar alguém, problema dela. Antigamente, antes de 2013, né, quando o delegado mandava para a promotora, para aí, o delegado não indiciou o João da Silva, olha aqui, prova suficiente. Devolvo para que formalize o indiciamento. Hoje não pode mais. Ô, promotora, você não pode devolver mais, porque é um ato dele. A lei falou que é privativo, tá bom? A lei também falou que tem que ser fundamentado. Até 2013, não existia no Brasil uma determinação para que o delegado fundamentasse o indiciamento. O delegado, com base em quê? Você está dizendo que é o João da Silva o autor do roubo. Agora ela tem que dizer, ó, com base em tal prova, com base no laudo pericial de folha 125, bem como o depoimento das pessoas, indicia o João da Silva. Ele tem que fundamentar. E o indiciamento tem que abranger 3 partes. Eu digo que essa fundamentação tem que bater em 3 partes. A materialidade, as circunstâncias e a autoria. O delegado, com base em que está aprovada a materialidade? Com base em que você verificou a forma como o crime foi praticado. Porque circunstâncias, no penal e no processo penal, significa o quê? Como é que o crime foi praticado? Furtar o computador, subtrair para si coisa alheia móvel, é um fato. Arrombar a porta para furtar o computador, o arrombamento é uma circunstância. Circunstância é um elemento que vem impactar na pena. Tanto que o arrombamento sai o furto simples, o furto qualificado. O sujeito matou com asfixia, por asfixia. A traição emboscada é uma qualificadora. Tá certo? Então, quer dizer, teve a materialidade do homicídio? Sim, está lá na folha tais. Como o homicídio foi praticado? Tem que demonstrar a circunstância. E quem praticou? Está aí, senhores. Ato fundamentado, privativo da autoridade policial, onde deverá apontar a materialidade, circunstância e autoria. Tá bom? Arquivamento do inquérito. Arquivamento do inquérito, antes do desarquivamento. Arquivamento do inquérito. Será promovido pelo Ministério Público, vírgula, podendo o juiz acatar ou discordar do MP. Beleza? Ponto. Se discordar, remeterá os autos. Se discordar, remeterá os autos para o Procurador-Geral de Justiça. Ok? Senhores, então aqui é como se fosse mais ou menos assim, o que eu falei para os senhores aqui, ó. O Ministério Público de primeira instância promove o arquivamento. Quando a gente fala que cabe ao MP promover o arquivamento, dá a impressão que eu estou dizendo que o MP que arquiva o inquérito. Não. Promover é igual a requerer. Para o CPP, promoção de arquivamento é requerimento para arquivar. Porque quem arquiva é o
juiz. O MP faz uma promoção, pede para o juiz arquivar o inquérito. Aí, juiz, arquive esse inquérito porque não tem prova da materialidade, ou tem prova da materialidade, mas não há indícios de autoria. Como é que vai denunciar? Pede o arquivamento. O juiz pode concordar ou discordar. Se concordar, beleza, depois só vai verificar se é possível um desarquivamento. Se o juiz discordar, sobre o inquérito policial indica a alternativa correta. Se o juiz indeferir o pedido de promoção de arquivamento feito pelo Ministério Público, deverá, letra A, né, devolver o inquérito para que o MP ofereça a denúncia falsa. Ele não pode, o juiz não pode devolver para o promotor. A promotora pediu arquivamento. O juiz não concorda. Devolve lá para a promotora. Como assim, promotora? Você manda no juiz agora? Então não pode, se o juiz discordar, não pode esse retorno. Aí vem o 28 do CPP que fala que o juiz deve, então, mandar o inquérito policial para o Procurador-Geral de Justiça, se for um crime estadual, ou para o Procurador-Geral da República, se for um crime federal. Você tem que analisar na sua questão se o crime investigado é de competência estadual ou federal. Porque se for de competência federal, o juiz, ao discordar do pedido do MP, remeterá o inquérito para o Procurador-Geral da República, se for federal. Se na sua questão não falar nada do federal, vai pela regra, Procurador-Geral de Justiça. Para quê, pessoal? Chegando no Procurador-Geral de Justiça, ele vai tomar uma das 3 providências. Rapidinho, né? 1, 2, 3. Chegando no PGR ou PGJ, uma das 3 providências, o chefe do MP vai tomar. Ele oferece denúncia, então oferecer denúncia. Imagina que você, promotor, pediu arquivamento, você, juiz, indeferiu, mandou para o seu chefe. Seu chefe leu o inquérito e falou, não, mas para aí, pô, isso aqui tem que denunciar mesmo. Bom, se tem que denunciar, você não é o chefe do MP, então você denuncia. Tá certo? Você tem legitimidade para isso. Agora, o PGJ, ele pode indicar outro. Outro o quê? Outro órgão, outro promotor. O CPP fala indicar outro órgão do MP. Eu vou dizer indicar outro membro do MP. Ah, você não quis oferecer denúncia, foi para o seu chefe entendeu que deve oferecer denúncia, devolveu para você. Letra C. O Procurador-Geral de Justiça poderá devolver o inquérito policial para que o promotor originário ofereça denúncia. Negativo. Da mesma forma que o juiz não pode devolver, o PGJ não pode descer o inquérito. Tá certo? Mas ele não é o chefe? Ele é. Só que o Ministério Público, ele é regido por um princípio constitucional, que é o princípio da independência funcional. E o princípio da independência funcional impede que qualquer membro, ainda que hierarquicamente, administrativamente superior, interfira no trabalho do promotor. Se o promotor falou que não vai oferecer denúncia, já era, irmão. Ele não vai oferecer denúncia. Por isso que o CPP dá uma saída. Ô, chefe, oferece você, chefe. Porque você não vai estar violando a independência dele. Você também tem independência, então oferece você. Ô, chefe, manda outro. Porque você não pode devolver para o mesmo. Esse outro, aí você já deve estar pensando, esse outro membro pode se negar? Não. Não pode, porque ele foi indicado para isso. Ele não pode se negar. A terceira saída do PGJ, ou PGR, é insistir no arquivamento. O juiz não quis arquivar, mandou para o chefe olhou e falou, mas aqui não tem prova mesmo, pô. Não vou denunciar, não vou mandar para outro. Ô juiz, estou devolvendo para você aí em Lacerda, para você guardar esse inquérito aí. Ó. Ou seja, não tem porquê, nesta hipótese, o juiz está obrigado a acatar e está encerrado o inquérito policial. Beleza? Desarquivamento. Desarquivamento. Está lá no artigo 18, né, o desarquivamento. Coloca aí, ó. É possível, desde que
apareça prova nova. É possível desde que apareça prova nova. Vírgula. Salvo. Beleza? Aí nós vamos ficar espertos, então. Quem arquiva o arquivamento é feito pelo juiz e o juiz dá uma decisão, não é assim? Aí nós vamos trabalhar o efeito da decisão, que arquiva o inquérito policial. Nós sabemos que decisão judicial, saiu a decisão, começa o reloginho, conta um prazo. Para que esse prazo? Para transitar em julgado, não é assim? Toda decisão, né? Então, a decisão que arquiva o inquérito policial também sofre isso. Coisa julgada. Então, nasceu coisa julgada formal e coisa julgada material. A decisão que arquiva o inquérito policial, que tipo de coisa julgada se faz? Material ou formal? Material ou formal? Isso aí interessa para nós. Por quê, pessoal? Vocês lembram do conceito, melhor, da consequência de uma e de outra? Na coisa julgada material, põe fim de forma definitiva àquela contenda, àquela discussão, não é assim? Transitou em julgado e a coisa julgada material já era. Nunca mais pode desarquivar. Por exemplo, decisão que absolve o réu. Não estamos falando de absolver. Não ocorre no inquérito policial absolvição. Mas, um exemplo de coisa julgada material. Decisão que absolve o réu. Absolveu no 6º dia, o réu reúne a imprensa e fala assim, eu que matei mesmo. Eu matei, estou mostrando o corpo e tal. Vai fazer o que com ele? Vai fazer uma revisão? Não, porque não pode ter revisão quando a sentença for absolutória, não é isso? Por que não pode? Porque coisa julgada material. Tá bom. No inquérito policial, também tem isso, pessoal. Em regra, esta é a regra. Em regra, a decisão que arquiva inquérito policial faz coisa julgada formal e não material. A material pode acontecer, mas é uma exceção. Excepcionalmente, a decisão que arquiva o inquérito policial fará coisa julgada material. Quando fará coisa julgada material? Só numa situação. Quando tratar de fato atípico. Olha lá, fato atípico. Na sua questão tem que mostrar isso. Tem que mostrar. Como o juiz arquivou, por quê? Porque não era crime. Se ele arquivou porque não era crime, atípico. Não é isso? Ora, se o juiz arquivou, por exemplo, os senhores sabem que agora está tendo um entendimento de que, se você foi pego na sua casa com munição sem a arma, é crime. A jurisprudência está dizendo que não é isso? Cadê a potencialidade lesiva? A munição, foi lá e encontrou 5 cartuchos na casa dele. Hoje o entendimento é de que não há crime. Tá bom. Então fez uma busca e apreensão, 5 munição de 38, foi para o MP, o policial não tem essa discricionalidade, ele achou munição, ele vai estar flagrante. Foi para o delegado fez o inquérito. Foi para a promotora, peço arquivamento, tendo em vista ser um fato atípico. Vamos imaginar que o senhor sabe que a jurisprudência muda, não muda? Daqui um mês mudou a jurisprudência. Não interessa a quantidade de munição. Não interessa se é nova ou velha. Não interessa. É crime. Pronto. Essa nova orientação jurisprudencial é um fato novo. Aí pergunta-se, não prescreveu ainda. Será que pode ressuscitar o inquérito policial que foi arquivado porque entendeu na época que munição sem arma é fato atípico? Não pode. Por quê? Porque o fato atípico faz coisa julgada material. Beleza? Fora isso, cai no 18. Fora isso, surgiu uma prova nova, pode sim. Por exemplo, eu fui investigado por um furto na casa dela. Nenhuma testemunha conseguiu falar com certeza e tudo mais, o promotor pediu arquivamento. 3 meses depois, aparece uma testemunha e fala assim, não, eu vi mesmo.
O delegado até foi lá em casa para eu ouvir, mas eu estava viajando, então eu estou ouvindo aqui. Eu ouvi, ó. Vamos fazer reconhecimento? É ele mesmo. É uma prova nova. Pode ressuscitar? Pode. O inquérito, porque faz coisa julgada, nesse caso, formal. Senhores, quando fará coisa julgada formal? Se aqui é fato atípico, falta de base para a denúncia. Pessoal, geralmente aparece esse termo na sua prova. O inquérito policial foi arquivado tendo em vista falta de elementos, falta de base para a denúncia. O trem é crime. É crime, ninguém está discutindo se não é, mas não tem base para a denúncia. Falta de base para a denúncia, por quê? Porque ou não tem prova da materialidade, ou não tem autoria definida. Entendeu? Eu e ele vamos pescar. Só o corpo dele desaparece. Eu não consigo especificar. Ó, ele saiu, cara. Na verdade, nós estávamos pescando. Ele falou assim, ó, foi para o barrão que eu fiquei pescando. Ele não voltou mais, ó. Não sei se onça comeu, se jacaré comeu, tal, sumiu. Instaura inquérito policial. A família vai dizer, não, vou eu sumir com o corpo. E nada, pediu arquivamento. 2 anos depois, aparece um pescador, não, eu vi mesmo o Marciano matando ele, enterrando. Ó, não teve materialidade na época, agora tem. Então pode, tá certo? Então, senhores, está aqui, coisa julgada formal, coisa julgada material. Aí um detalhe, porque a OAB gosta, ó. Vamos imaginar que quem deu a decisão de arquivamento foi um juiz incompetente. Era para ser arquivado pelo juiz estadual, foi arquivado pelo juiz federal. E depois descobriu uma nova prova. Dane-se. O arquivamento, o arquivamento do inquérito policial, com base em fato atípico, faz coisa julgada material, proibindo o seu desarquivamento, ainda que feito por juiz incompetente. Acabou, arquivou, acabou, tá bom? Nulidade do inquérito policial, nulidade do inquérito policial. Coloca aí, ó. A nulidade em provas do IP não atinge a ação penal. E é com esse pensamento que você vai para a prova, tá bom? Pessoal, inquérito policial, ação penal. Algum vício daqui não passa para cá. Vício aqui, morre aqui. Doença aqui, fica aqui. Vício no inquérito não traspassa para a ação penal. Nulidade do inquérito não passa para a ação penal. Se uma prova aqui, ó, é considerada nula porque foi colhida ao arrepio da Constituição Federal, por exemplo, uma tortura, não significa que, e aí depois virou processo, não, está tudo nulo porque foi torturado no inquérito. Não, o vício do inquérito não passa para a ação penal, tá? Vamos lá? No tocante ao inquérito policial, fechamos o inquérito então, bateria de questões. No tocante ao inquérito policial, é correto afirmar que, por ser um procedimento investigatório que visa reunir provas da existência, materialidade, e autoria de uma infração penal, sua instauração é indispensável. Verdadeiro ou falso? Falso. É dispensável. Não é isso? É verdade que reúne... É dispensável. B. Pode ser arquivado por determinação da autoridade policial. Pode parar. Só juiz arquiva, não é isso? Para qualquer modalidade criminosa, deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado tiver sido preso. Para qualquer, não. E o tráfico, que é 30? E na federal, que é 15 mais 15, né? D. Tem valor probatório relativo, verdadeiro, porque as provas produzidas no inquérito não têm valor absoluto, é relativo.
Mesmo porque os elementos de informação no inquérito policial não são colhidos sobre a égide do contraditório e ampla defesa, nem na presença do magistrado verdadeiro. Não tem contraditório, não tem ampla defesa, não é colhido na frente do juiz, o inquérito não tem valor absoluto, é valor relativo de. Após receber denúncia anônima, por meio de disque denúncia, de grave crime de estupro, com resultado de morte que teria sido praticado por Lauro, 19 anos, na semana pretérita, a autoridade policial, de imediato, instaura inquérito policial para apurar a suposta prática delitiva. Denúncia anônima, estupro, tal. Denúncia anônima, né? Lauro é chamado à delegacia e apresenta sua identidade recém-obtida. Em seguida, é realizada a sua identificação criminal com colheita de digitais e fotografias, em que pese não ter sido encontrado o cadáver, até aquele momento das investigações, a autoridade policial, para resguardar a prova, pretende colher material sanguíneo do indiciado Lauro para fins de futuro confronto, além de desejar realizar, com base nas declarações de uma testemunha presencial localizada, uma reprodução simulada dos fatos. No entanto, Lauro se recusa tanto a participar da reprodução simulada, quanto a permitir a colheita de seu material sanguíneo. É ainda realizado o reconhecimento de Lauro por uma testemunha após ser-lhe mostrada a fotografia dele, sem que fossem colocadas imagens de outros indivíduos com características semelhantes. Senhores, uma série de detalhes aqui, né? E aí vem as questões para dizer se é verdadeiro ou falso. O inquérito policial não poderia ser instaurado de imediato, com base em denúncia anônima isoladamente, sendo exigida a realização de diligências preliminares para confirmar as informações iniciais. E aí? Não teve, né? Não teve diligência preliminar. E também não teve corpo de delito, porque lembra que é uma exceção nossa, é possível instaurar inquérito policial com base em denúncia anônima, se for a denúncia anônima o próprio corpo de delito. O corpo não foi encontrado, tá certo? Apesar de não ter o comando aqui, ó, né? O inquérito policial não poderia ser instaurado de imediato, com base em denúncia anônima isoladamente, sendo exigida a realização de diligências preliminares para confirmar as informações iniciais. Verdadeiro, não é isso? Eu não sei se é para apontar incorreto, porque o comando sumiu ali. Vamos ver. O indiciado não poderá ser obrigado a fornecer seu material sanguíneo para a autoridade policial, ainda que seja possível constrangê-lo a participar da reprodução simulada dos fatos, independentemente de sua vontade. Reprodução é reconstituição. Artigo 7º do Código de Processo Penal. O investigado não está obrigado a participar. E a jurisprudência fala que não é obrigado nem a estar presente. Não é isso? Então, falso. Mas isso aqui, o indiciado não poderá ser obrigado a fornecer seu material sanguíneo. Senhores, o material sanguíneo é para fins de identificação. E para fins de identificação é obrigado. Tá certo? Ele não é obrigado a oferecer seu material para fins de confrontar prova. Tira para fazer comparação. Vai tirar sangue do sujeito para fazer a comparação com o sangue da porta tal. Ele não é obrigado a fornecer o sangue, porque aí ele está sendo obrigado a produzir prova contra si, aí não pode. Mas se for material genético, sangue, para fins de identificação criminal, não tem querer, tem que fazer. Então, a primeira parte está certa, a segunda errada, falsa, né? Então, não é. O vício do inquérito policial, no que tange ao reconhecimento de pessoa, porque o reconhecimento está errado, lembra que o reconhecimento... Como é que faz o reconhecimento mostrando a foto do sujeito? Você tem que mostrar várias fotos. Agora, o vício do inquérito policial, no que tange ao reconhecimento de pessoa, invalida a ação penal? Não, porque o vício do inquérito não passa para o processo. A autoridade policial, como regra, deverá identificar criminalmente o indiciado, ainda que civilmente identificado, por meio de processo datiloscópico, mas não poderá fazê-lo por fotografias. Falso em 2 pontos. Primeiro, que não é a regra identificar, é a exceção.
Porque a Constituição Federal fala o quê? Que o civilmente não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. E a lei vai dizer quais são as hipóteses. Então, ó, não é a regra, é uma exceção. Primeiro ponto falso. Segundo, não é só, o processo datiloscópico envolve 2 itens. Tirar as impressões digitais e a foto. Ele está dizendo que não poderia fazê-lo por fotografias. Ora, tirar foto do sujeito, naquela regra lá da polícia, e tirar a impressão digital é um procedimento previsto em lei, que não é a regra, é uma exceção. Tá bom? Então, letra A correta. Um delegado de polícia, ao tomar conhecimento de um suposto crime de ação penal pública incondicionada, determina de ofício a instauração de inquérito policial. Ele pode? Pode, é incondicionada. Após adotar diligência, verifica que, na realidade, a conduta investigada era atípica. Era atípica. Opa, provavelmente ele vai querer saber da coisa material ou formal. Conduta é atípica, né? O indiciado, então, pretende o arquivamento do inquérito e procura seu advogado para esclarecimentos, informando que deseja que o inquérito seja imediatamente arquivado. Considerando as informações narradas, o advogado deverá esclarecer a autoridade. O advogado deverá esclarecer que a autoridade policial, letra A, deverá arquivar imediatamente o inquérito. O delegado arquiva o inquérito, só juiz. Não poderá arquivar imediatamente o inquérito, mas deverá encaminhar relatório ao Poder Judiciário para arquivamento direto e imediato por parte do magistrado. Não pode, porque o juiz não pode arquivar direto. Ele tem que ser provocado pelo MP. Não é isso? Deverá elaborar relatório final do inquérito e, após arquivamento, poderá proceder a novos atos de investigação, independentemente da existência de provas novas. Falso, porque se o fato é atípico, falso em 2 pontos. Primeiro, que ele não pode buscar prova nova. A prova nova é que tem que chegar até ele. Uma vez arquivado o inquérito policial, o delegado só pode voltar a diligenciar se aparecer uma prova nova, e não ele ficar procurando prova nova. E outro, se o fato é atípico, mesmo com prova nova, ele não pode desarquivar. Poderá elaborar relatório conclusivo, mas a promoção de arquivamento caberá ao MP, havendo coisa julgada em caso de homologação do arquivamento por atipicidade. Verdadeiro. Ele quis dizer coisa julgada material. Verdadeiro, tá? E a última. Maria, 15 anos de idade, compareceu à delegacia em janeiro de 2017, acompanhada de seu pai, e narra que João, 18 anos, mediante grave ameaça, teria constrangido a manter com ele conjunção carnal, demonstrando interesse juntamente com seu representante na responsabilização criminal do autor do fato. Instaurado o IP, para apurar o crime de estupro, todas as testemunhas de João afirmaram que a relação foi consentida por Maria, razão pela qual, após promoção do MP pelo arquivamento por falta de justa causa é a mesma coisa que falta de base. Você viu que, ó, lá ele fala da tipicidade e aqui ele fala falta de justa causa. Falta de base para a denúncia é igual falta de justa causa. Esqueci de colocar aqui, tá bom? Por falta de justa causa, o juiz homologou o arquivamento com base no fundamento apresentado. 2 meses após o arquivamento, uma colega de classe de Maria a procura e diz que teve medo de contar antes a qualquer pessoa, mas em seu celular havia filmagem do ato sexual entre Maria e João, sendo que no vídeo ficava demonstrado o emprego de grave ameaça por parte deste. Ele falava que era consentido e agora surgiu uma prova nova, não foi consentido nada. Considerando a situação narrada... Maria, então, entrega o vídeo ao advogado da família. Considerando a situação narrada, o advogado de Maria nada poderá fazer sob o ponto de vista criminal, tendo em vista que a decisão de arquivamento fez coisa julgada material, coisa julgada formal. Poderá apresentar o vídeo ao MP, sendo possível desarquivamento do inquérito ou oferecimento de denúncia por parte do promotor de justiça, em razão da existência de prova nova. Verdadeiro.
Tá? Nada poderá fazer errado, poderá iniciar de imediato a ação penal privada, não pode, porque a subsidiária da pública só se o MP perdeu o prazo, não é isso? Cara, tem mais uma. O inquérito policial pode ser definido como um procedimento investigatório prévio, cuja principal finalidade é a obtenção de indícios para o titular da ação penal possa propô-la contra o suposto autor de infração penal sobre o tema assinala correto. A existência A exigência de indícios de autoria e materialidade para oferecimento da denúncia torna o inquérito policial um procedimento indispensável. Falso, ele é dispensável. O despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito policial é irrecorrível. Falso. Indeferiu, cabe recurso para o chefe de polícia. Né? Artigo 5º, parágrafo 3º ou 4º, por ali. O inquérito policial é inquisitivo, ok? Logo, o defensor não poderá ter acesso aos elementos informativos que constem, ainda que já documentados. Falso. Se já documentados, ele pode. A autoridade policial, ainda que convencida da inexistência do crime, não poderá mandar arquivar os autos de inquérito policial. Verdadeiro 17 puro, artigo 17, verdadeiro. Ação penal. Próximo tema nosso, ação penal. Coloca um conceitinho aí para essa ação penal. Coloca aí, ó. Ação penal, coloca aí, ó. É o direito de provocar, o Estado juiz, para que instaure o processo crime, vírgula, vez que é nesta fase que assegura ao acusado, o contraditório e ampla defesa. Ok? Senhores, então, a ação penal é o direito de alguém levar ao juiz, e aí representa aqui pelo triângulo, esse alguém é o MP ou o querelante. MP em ação penal pública, querelante em ação penal privada. Alguém leva para o juiz uma demanda. Alguém faz uma denúncia, essa denúncia, então, é o MP, ou alguém faz uma queixa, e a queixa é feita pelo querelante. O querelante, através da queixa, o MP, através da denúncia, provoca o juiz para que o juiz chame alguém para responder a uma demanda criminal. Essa é a ação penal. É nesta fase que assegura o contraditório e a ampla defesa. Classificação. Ação penal. Classifica-se em ação penal pública incondicionada, ação penal pública incondicionada, coloca aí, ação penal pública incondicionada, faz um resuminho para ela, quando o MP está autorizado a agir, independente da autorização da vítima ou terceiro.
Ok? Pessoal, em regra, essa é a regra, tá? Em regra, os crimes são de ação penal pública incondicionada. Essa é a regra. E quando há regra, há o silêncio da lei. Como é que eu vou saber que um crime é de ação penal pública incondicionada? A lei é omissa. A omissão da lei quanto ao tipo de ação penal. Se pega o crime de roubo para você ver. Você vai ler o artigo 157 e vai embora, vai terminar o capítulo sobre crime contra o patrimônio e não vai falar nada se o roubo é de ação penal pública incondicionada. Não vai falar. Se nada falou, é porque é pública incondicionada. Essa é a regra. Tranquilo? Ação penal pública condicionada à representação. Ação penal pública condicionada à representação. Ação penal pública condicionada à representação. Então, agora nós vamos estudar um pouco sobre esse tipo de ação penal. Por quê, pessoal? Essa aqui, tranquilo. Tudo que não for condicionada ou privada é incondicionada. Não é isso? Vamos lá, então? Representação, coloca aí. Ó. É condição objetiva de procedibilidade. A representação, ela é uma condição objetiva de procedibilidade. Condição objetiva de procedibilidade, tá? Condição objetiva de procedibilidade. A prova vai dizer para você que a representação é uma condição objetiva de punibilidade. Falso. É de procedibilidade. Por quê, pessoal? Porque no crime em que se exige representação, não poderá o MP oferecer denúncia, por exemplo, ameaça. Tá? O que precisamos saber sobre a representação? Detalhe, qual é o prazo? Qual que é o prazo da representação? Vamos lá? 6 meses, decadencial, né? Decadencial de 6 meses. Prazo decadencial de 6 meses. A partir da ciência da autoria. Qual que é a pegadinha da prova? O prazo da representação é decadencial de 6 meses a partir da prática do fato falso. Eu posso ameaçar a colega hoje, por carta, não coloco o nome, ela não sabe quem é. Daqui 8 meses ela fica sabendo quem é. Se fosse contar do dia que ela leu a carta, já é. Então, é a partir do momento que ela ficou sabendo quem é o autor da carta. Então, é a partir da ciência da autoria. Ou da maioridade. Ou da maioridade. Tá? Sujeito tem 17 anos. Sofreu um crime de ameaça. Quem tem que representar é o pai dele, a mãe dele. Se o pai e a mãe não representou, a lei fala, ó, quando você completar 18 anos, você tem mais 6 meses. Então, ó, 6 meses a partir da maioridade. Tá? Quem que pode? Quem é o titular? Quem que pode representar? Qualquer pessoa? Porque lembra que no inquérito policial, qualquer pessoa pode levar à autoridade policial a notícia de um crime de ação penal pública incondicionada. Qualquer pessoa pode representar? Não. A vítima, seu representante legal, a vítima, seu representante legal, curador, tutor, né? Pai, mãe, curador, tutor. Meu vizinho foi ameaçado. Eu procurei o delegado e falei, não, delegado, eu dou a representação. Não pode. Você tem procuração dele? Se não tiver, ou é a vítima, se a vítima for incapaz, seu representante legal. Retratação. 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 É possível retratar? Sim, retratação. Retratar significa que o pessoal aí fora fala, retirar a queixa, não é isso? Retratação. É a desistência da representação. Tem prazo para isso? Sim. A retratação é possível até o oferecimento
até o oferecimento da denúncia. Até o oferecimento da denúncia. Se nós estamos falando que a ação penal é o direito de alguém levar ao juiz, aí a denúncia, ó. Depois do inquérito policial, não vai o MP oferece a denúncia, se o juiz receber, faz a citação, o sujeito faz a defesa, depois absolve sumariamente ou não, marca audiência de instrução e vai embora. Não é assim o processo? Sobre o processo penal, indica a alternativa correta. A retratação é possível em crime de ação penal pública condicionada à representação, desde que até a citação, falso, até a defesa, falso, até o recebimento, falso, até o oferecimento. Ofereceu, protocolou a denúncia, não pode mais retratar, tá bom? Aí você vai colocar a observação aqui. Na retratação, se puxa uma seta, observação, Maria da Penha. Maria da Penha, tá? É possível retratação na Maria da Penha? Sim, quando a lei autorizar. Tá? Então, na Maria da Penha, que você vai colocar uma observação, a Maria da Penha, que é a 11.340 de 2006, no que tange à retratação, ela traz um diferencial do CPP. Então, na Maria da Penha, você vai colocar requisitos para a retratação. 1. Tá? Na presença do juiz. Na presença do juiz. Então não adianta ir no cartório, não é isso? Na Maria da Penha, não adianta fazer a declaração, registrar, reconhecer firma, não adianta. A retratação na Maria da Penha é cara a cara, na presença do juiz. Claro que a lei visa alguma coisa, verificar se o sujeito não está coagindo a mulher, tá certo? Outro requisito, numa audiência, né? Não é chegar lá, o juiz está ali, ó, quero retratar. Tá bom, coloca aí que é retratar. Não, tem que ter uma audiência para isso, chamado de audiência específica. A lei fala audiência especialmente designada. Pode aparecer isso para você, então vou até colocar especialmente designada. Audiência especialmente designada. Sabe como que funciona? A mulher vítima de Maria da Penha que queira retratar, se o crime autorizar, porque lesão corporal esquece, tem que ser os crimes que a lei admite. Por exemplo, ameaça. Vai lá na Secretaria da Vara, o estagiário, o servidor, fala assim, ó, vou marcar uma audiência. Volta para casa e volta na audiência marcada daqui um mês, e reza para o MP não ter oferecido e recebido. Por quê? Vem outro requisito. 3. Até o recebimento da denúncia. Até o recebimento da denúncia. Viu que mudou, pessoal? Fora da Maria da Penha, é até o oferecimento da denúncia. Na Maria da Penha, é até o recebimento da denúncia. Sobre o processo penal, indica a alternativa correta. É possível a retratação, em qualquer caso, até o oferecimento falso. É possível a retratação até o oferecimento, exceto na Maria da Penha, que é até o recebimento. Tá bom? Lembrando que esta é a exceção. Se não falar nada na prova, você vai para até o oferecimento. E o quarto requisito, são 4 requisitos da Maria da Penha, tem que ter prévia oitiva do MP. O MP tem que ser escutado. E aí, promotor, promotora, o que você tem a dizer dessa retratação dela? Tá? Às vezes a mulher está sendo, a companheira está sendo coagida, vai lá, numa conversa com o juiz, com o MP, revela, e aí já sai o mandado de prisão para o sujeito por, né, ofensa à instrução criminal, coação de testemunha no curso do processo. Tá? A retratação levanta o prazo do oferecimento da denúncia ou não? Ela segue... Oi? Se ela fizer uma retratação e está correndo lá o inquérito, vai para a denúncia. Levanta essa denúncia ou não? Ela pode acontecer antes de ela ter audiência de retratação?
Olha só, inquérito policial. Né? É como se a mulher comparecesse no delegado. Delegado, eu quero retratar. O delegado vai dizer para ela, a senhora não pode. Até porque eu já mandei o inquérito para a justiça. E mesmo que não tivesse mandado, aqui a senhora não pode. Tem que ir no fórum. Beleza. Ela vai lá no fórum e fala para a gestora. Gestora, eu quero retratar. A gestora fala, ó, seu inquérito policial, a senhora não pode mais retratar. Sabe por quê? Porque já virou processo, já foi recebido. E a lei fala que só pode retratar antes do recebimento. Se a senhora tivesse vindo aqui ontem, porque o juiz recebeu hoje, olha aqui, ó. Se tivesse. Eu não sei se eu entendi isso. Entendeu? Se ela ainda não chegou lá, mas ela pediu a retratação, ok? Hoje. E aí o delegado manda para lá o processo. Ah, Quando o processo chegar lá, ele vai saber dessa retratação. vai saber. Ah, entendi. 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 Se ela retratar durante o inquérito, o Ministério Público não poderá denunciar. Você está dizendo isso? Ou seja, torna sem efeito. Isso, muito bem. A retratação, pessoal, o fim dela, a finalidade da retratação é tornar sem efeito a representação. E sem efeito a representação, sai do Ministério Público a condição objetiva. Ou seja, quando chegar para a promotora, vai estar sabendo da retratação, ela simplesmente vai dizer, ó, diante da retratação de folha cento e tal, requeiro o arquivamento do inquérito policial. Tá bom? Ação penal condicionada à requisição do ministro da Justiça. Falamos dessa aqui, então, ó. Representação. Ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Pessoal, este tipo de crime, tá? É quando a lei exigir a requisição desta autoridade, ministro da Justiça. Por exemplo, crimes contra a honra do presidente da República, crimes contra a honra de chefe de Estado estrangeiro, crimes contra a honra do ministro do Supremo Tribunal Federal. A lei que criou o crime vai dizer, ó, somente se procede mediante requisição do ministro da Justiça. Então, é a mesma natureza jurídica, ó, é uma condição objetiva de procedibilidade. O que interessa para nós aqui? Ó? Se ela tem prazo e se tem retratação. Porque, ó, aqui tem prazo, aqui pode retratar. Aqui tem prazo ou pode retratar? Prazo não tem. Ou seja, pode requisitar, o ministro da Justiça pode requisitar enquanto não ocorrer a prescrição. Ministro da Justiça requisitou e agora está arrependido. Ele pode retratar? Não tem previsão legal. Não tem prazo e não tem possibilidade de retratação. E um outro item que eles cobram muito na prova é o seguinte, pessoal. Ministro da Justiça requisitou. O MP está vinculado. Então, ó, o MP é livre para oferecer ou não a denúncia. Nós temos um em andamento aí, você sabe, né? O ministro da Justiça atual requisitou a instauração de inquérito contra o presidente da OAB Nacional. E aí, será que o Procurador-Geral da República, será que o Procurador da República está obrigado a oferecer porque o ministro requisitou? Não. O membro do MP, ele é livre para oferecer ou não a denúncia futuramente, mesmo com a requisição. Tá? E ação penal privada. Agora essa aqui, ó. Ação penal privada. Pessoal, ação penal privada é aquela em que
a legitimidade, a ação penal privada é aquela em que a legitimidade para acusar, a legitimidade para acusar é passado para a vítima. Olha aí, ó. Eu poderia dizer que ó, a ação penal privada é aquela em que é transferido para a vítima a legitimidade para acusar. O que os caras colocam na prova? A ação penal privada é aquela em que é transferido para a vítima o direito de punir. Não, o direito de punir continua com o Estado, concorda ou não? Só tirou do MP o direito de acusar e passou para a vítima. O que interessa para nós aqui? Classificação. Classificação da ação penal. Ação penal genérica. Classificação, então. Ação penal genérica, personalíssima e subsidiária. Genérica, personalíssima e subsidiária. Beleza? Ação penal privada. Começaremos por essa aqui, ó. Personalíssima. Porque o que não for personalíssima, o que não for subsidiária, cai na genérica. Personalíssima é aquela em que só a vítima poderá mover a queixa. Então, senhores, por isso que o nome personalíssima, só ela, só a vítima tem legitimidade. Não tem o pai, não tem a mãe, não tem representante legal. É só a vítima. Tranquilo? Porque nós só temos um crime no Brasil, que é o crime lá do 236 do Código Penal, só esse. Né? Em toda a legislação penal brasileira só tem um, que é personalíssimo, que é o 236, que é o crime de ocultação de impedimento para casamento. O sujeito tem uma doença, esconde da contraente que se ela tivesse ciência, não teria casado. Não é isso? Tá? Ação penal privada subsidiária. Ação penal privada subsidiária. Aquela em que a vítima entra no lugar do MP. É aquela em que a vítima entra no lugar do MP é aquela em que a vítima entra no lugar do MP, vírgula, por este ter perdido o prazo, para manifestar no IP. E aí vem a pegadinha das provas, né? No IP. Pessoal, quando o IP vai por... Não é assim, ó. O inquérito policial terminou o inquérito sai da polícia, vai para o juiz e o juiz não manda para o MP? O MP tem um prazo para manifestar, pessoal. Qual é o prazo do MP? O prazo do MP será de 15 dias ou de 5 dias. 15 dias se estiver solto e 5 se estiver preso. O promotor de justiça recebeu o inquérito, o reloginho dele está correndo. Você tem 15 dias, promotor, se estiver solto. Ou 5 dias se estiver preso. Beleza. Aí, pessoal, eu roubei o colega. Eu sou amigo do promotor da cidade. O promotor segurou o inquérito, ó, tranquilo. Porque eu sou amigo do promotor. 13º dia, 14º dia, 15 dias, nada. 30 dias, nada. Cara, e ele vendo o seu agressor solto, sem responder processo, a lei fala, contrata um advogado e entra no lugar do MP. Sim, mas roubo é de ação penal pública, não tem problema. Ação penal privada subsidiária. Você está entrando no lugar do MP. Beleza? Tá? Agora, veja bem. O que o MP, quando recebe um inquérito policial, o que ele pode fazer? Ele pode denunciar, ele pode requerer o arquivamento, ou ele pode devolver
para novas diligências. Pessoal, qualquer uma dessas aqui, ó, que o MP realizaram, não cabe a você. O MP pediu o arquivamento. O juiz arquivou. Ele pode contratar advogado para entrar no lugar do MP? Não. Porque só vai entrar se o MP perder o prazo. Ele ficou quieto. Nada fez nos 15 dias. Ele não devolveu para continuar investigando, ele não pediu arquivamento e nem ofereceu denúncia. Então, tem que aparecer isso aqui, ó. Ele ficou inerte, ele ficou parado, porque se você observar na prova que foi pedido arquivamento e a vítima descontente contratou advogado, não pode, tá bom? Qual é o prazo para a vítima oferecer queixa? Vamos lá? Prazo. Ah, não, falta explicar aqui, né? Genérica. Coloca aí, genérica. Aquela em que a vítima, vírgula, seus representantes legais, a vítima, vírgula, seus representantes legais, ou vírgula, em caso de morte da vítima, vírgula, ou, vírgula, em caso de morte da vítima, vírgula, o CAD, aqui, ó, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Que você está dizendo o seguinte, ó, quem que tem legitimidade, essa ação penal privada genérica, porque aqui é o seguinte, ó, só a vítima pode. Isso aqui só se o MP ficar parado. E a genérica é aquela em que tem o maior número de pessoas que podem provocar o juiz. A vítima, mas se a vítima for incapaz, se a vítima for menor, se a vítima for deficiente, for interditada, seu representante legal. E se a vítima morreu, o CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Em caso de morte da vítima, pode o CAD. Pessoal, olha aqui essa aqui, ó. No caso de morte da vítima, poderá o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão mover a ação penal privada personalíssima. Negativo. É só a vítima. Tá certo? E se a vítima for menor, não pode, o representante legal não pode. Tá bom? Porque é só a vítima. Agora o prazo, coloca aí, prazo. Prazo da ação penal privada. Quero dizer, prazo da queixa, né? Decadencial de 6 meses. Decadencial de 6 meses. A partir da ciência da autoria. Decadencial de 6 meses. A partir da ciência da autoria. Decadencial de 6 meses, a partir da ciência da autoria. Aqui que vem a pegadinha na prova. 6 meses a partir do fato falso. 6 meses a partir da ciência da autoria, vírgula, do término do prazo do MP, do término do prazo do MP, ou da morte da vítima. Ou da morte da vítima. Pessoal, eu roubei o colega, inquérito policial terminou, foi para a promotora é minha chegada, ela falou, pode deixar aqui que eu seguro, Marcelo. Esquecemos que a lei fala que ele pode entrar no meu lugar, no lugar do MP. Promotor tem 15 dias, terminou o prazo dele, a vítima tem 6 meses. Ó, por isso que eu falo, 6 meses a partir do término do prazo do MP. Claro que estou falando em ação penal privada subsidiária. Terminou o prazo do MP, tem 6 meses. Beleza? Você poderia perguntar, Marcelo, e se nesses 6 meses nem a vítima entrou e nem o promotor entrou? E essa colega sua promotora é removida, entra a outra promotora. Pode a outra promotora, depois dos 6 meses, depois do prazo de denunciar? Pode. Porque enquanto não prescrever, a ação é sua, MP.
essa situação de 15, essa situação da subsidiária, do prazo da subsidiária, só vale para a vítima. Enquanto não prescrever, MP, você pode. Beleza? A vítima tem 6 meses para oferecer queixa. No 5º mês, a vítima morre. O CAD tem mais 6 meses. A vítima morreu depois dos 6 meses. Não pode o CAD. Porque tem que morrer dentro do prazo decadencial. Tá? Renúncia. Pessoal, estudaremos agora um instituto muito cobrado na prova do OAB, que só é possível em ação penal privada. Estudaremos, então, renúncia, perdão e perempção. Esses 3 institutos só têm ação penal privada, tá? Por isso que eu vou pagar já aqui, ó. Renúncia, coloca aí, ó. É a desistência. O que é renúncia? É a desistência de propor a queixa-crime. É a desistência de propor a queixa-crime. É a desistência de propor a queixa-crime. Tá? Cadê o trenzinho? Aqui, ó. Perdão. Pessoal, antes de perdão, vamos lá? Então, nós vamos aqui, ó, renúncia. Já vamos estudar tudo sobre a renúncia, depois vamos para o perdão. Perdão, perempção. No final, nós temos que misturar e separar esse instituto. O que é a renúncia, pessoal? Você colocou que a renúncia, ela é a desistência de dar início. Olha a diferença de um para outro, ó. Eu caluniei o colega. Ele pode me acusar ou não, o direito é dele. Imagina, e ele tem quanto tempo? Ele tem 6 meses, a partir da ciência, para me processar, não é isso? Pessoal, eu conversando com ele, falei, cara, eu vou fazer concurso, não sei o que, tal, isso vai atrapalhar a minha vida. Não tem como você largar a mão disso? E ele nem está me processando ainda. Eu falei, tá bom, tal. Você me paga um valor aí de interesse? Ah, tá bom, acertamos alguma coisa e ele desiste. Falei para ele, dá um documento aí dizendo que você não vai me processar. Esse documento eu guardo, que se algum dia ele processar, eu apresento o documento e digo para o juiz, ó, ele já havia renunciado. Então, pessoal, a renúncia, ela é uma desistência de iniciar. Por isso que fala, desiste de dar início. Tanto que se iniciar, eu apresento. Porque a renúncia extingue a punibilidade. O que nós temos que saber aqui? Qual que é o prazo da renúncia? A renúncia, o prazo é até o oferecimento da queixa. Porque se ofereceu a queixa, não tem mais por que desistir. Vai renunciar o quê? Eu chego para ele e falo, cara, você não quer largar a mão disso? Ele falou assim, pô, Marciano, se você tivesse vindo semana passada, eu desistiria, só que meu advogado já entrou com a peça. Então não pode mais. Daí que vem o Instituto do Perdão. Só para você não precisar nem anotar nada, só para fazer uma comparação, porque estamos estudando ali ainda. O perdão é a desistência de continuar com o processo. A renúncia é a desistência de dar início, de propor. Beleza. Qual que é o detalhe para nós aqui? Ó? A renúncia ela pode ser expressa ou a renúncia pode ser tácita. Renúncia expressa, renúncia tácita. A renúncia pode ser expressa ou tácita. O que é renúncia expressa? É aquela que tem documento. Digamos, declaração escrita. Você não quer? Dá um documento dizendo que você não vai me processar. Eu, fulano de tal, declaro que desisto de processar o Marciano. Ponto. Assinou, acabou. Está fazendo uma renúncia expressa. E a renúncia tácita? Coloca aí, ó. Comportamento incompatível
comportamento incompatível com o exercício da queixa. Comportamento incompatível com o exercício da queixa. Beleza? Pessoal, ele pretende me processar. Ele está dentro do prazo de 6 meses. Ele pretende. Não deu documento nenhum, desistindo. Documento nenhum. Só que chama o sujeito para ser padrinho do casamento. Chama o sujeito para ser padrinho do filho dele. O que o Estado entende? Vocês já fizeram as pazes. Entendeu? Tacitamente, você abriu mão de processar. Essa é a renúncia tácita. Como é que prova? Por todo meio de prova. Testemunha, filmagem. Tá bom? A renúncia, pessoal, ela só depende... Aqui o processo, ó. Processo de um lado, eu tenho querelante. Do outro lado, eu tenho querelado e o juiz aqui comandando, não é? A renúncia só depende da vontade deste. Por isso que fala que a renúncia é unilateral. A prova vai dizer para você que a renúncia é bilateral. Os dois lados. Não. Só depende da vontade de um lado. A renúncia, muito cobrada pela OAB, talvez a mais cobrada de todos. A renúncia, ela é geral. Renúncia geral. Coloca aí, ó. A renúncia em relação a dois autores, a renúncia em relação a dois autores, a todos se estende. A renúncia em relação a dos autores, a todos se estende. Pessoal, nós três aqui praticamos uma calúnia contra ela. Nós três aqui, ó. Ela fala assim, ó, Marciano, você eu não vou processar, mas os dois eu vou. Não. Ou processa todo mundo, ou não processa ninguém. Renunciou para um, renuncia para todos. Beleza? Agora, perdão do ofendido. Perdão. Coloca aí, ó. É a desistência de... Oi? É a desistência de prosseguir com a ação penal. É a desistência de prosseguir com a ação penal. Tá? Aí fica tranquilo para mim. Perdão só depois de iniciado o processo. Renúncia antes de iniciar. Iniciou, não pode mais renunciar. Mas tem a possibilidade de perdoar. Não é isso? Pessoal, se é durante o processo, significa que tem que ter um fim. Qual é o prazo fatal? Então, prazo até o trânsito em julgado. Até o trânsito em julgado. Aí o cara vem e fala para você que é possível perdão até a citação falsa, até o oferecimento da denúncia falsa, até o recebimento falso, até a sentença falsa, até o trânsito em julgado. Transitou aí, não pode mais perdoar, porque aí não tem mais o que perdoar. O cara já foi condenado, transitou em julgado, o Estado vai executar a pena. O perdão, ele pode ser por documento ou comportamento. Então, tem o perdão expresso e perdão tácito. É o mesmo conceito, ó. Expresso, declaração escrita. Dá um documento aí dizendo que você não quer mais continuar com esse processo. Tá? Expresso, declaração escrita. É o mesmo conceito. Tácito, comportamento incompatível. Tácito, comportamento incompatível com o direito de prosseguir com o processo. Então, quer dizer que no meio do processo, você me chama para ser o padrinho do seu casamento. Não é isso? Significa que o Estado entendeu que nós fizemos as pazes. Tá bom? Pessoal, agora já tem processo, né, pessoal? Se já tem processo, olha a diferença. Por que que a renúncia é unilateral? Porque ainda não tem processo. Então, quer dizer que o querelante
Você mete um processo em mim, no meio do processo, simplesmente fala assim, eu não quero mais. E eu já estou gastando com advogado, tenho o direito de provar a minha inocência, e você simplesmente assim, não quero mais. Por isso que a renúncia, ela é bilateral. Desculpa, perdão. O perdão é bilateral. A renúncia é unilateral, porque não tem processo. Agora já tem processo, pô. É bilateral. E por que ele é bilateral? Coloca um tracinho aqui, ó. Precisa do aceite. É bilateral porque precisa do aceite do querelado. Precisa do aceite do querelado. Senhores, querelado é réu. Não é isso? Precisa do aceite do réu. O acusador, querelante, manda um documento para o juiz, junta no processo. Ó, juiz, estou dando o perdão. Ó, juntou. O juiz fala assim, ó, intime-se o querelado para manifestar sobre o perdão, para dizer se aceita ou não. Tá beleza? O querelado tem o prazo de 3 dias para dizer se aceita ou não. Qual é o prazo para dizer se aceita ou não, perdão? 3 dias. Tá bom? Aí, os caras podem colocar na prova o seguinte, tá bom. O que acontece no caso de omissão? Ele está me processando, ele oferece o perdão, o juiz manda uma intimação para mim, 1, 2, 3, 4 dias, eu não falei nada. E agora, será que aceitou ou recusou? Então, ó, no caso de omissão, no caso de silêncio, vai abrir 2 possibilidades. Ó. Se não responder nos 3 dias, 2 possibilidades poderão... Uma das 2 poderá ocorrer. Aceitou ou recusou. Não é isso? Aceitou quando? Vamos lá? Quando que vai caracterizar que aceitou? Quando a intimação constar a consequência do silêncio. Quando a intimação constar a consequência do silêncio. Eu vou explicar ali. Ó. Pessoal, eu vou dizer o seguinte. Quando na intimação constar a advertência. Ó, ele está me perdoando, o juiz vai dizer, intime-se o querelado para dizer se aceita o perdão no prazo legal, vírgula, advertindo-o de que o seu silêncio caracterizará aceite. Ou seja, não falou nada, sempre que o querelado manter-se calado, caracterizará que aceitou o perdão. Falso. Ele pode ter aceitado ou recusado. Quando que vai aceitar? Caracterizar aceite. Porque constou na intimação, cara. Se eu quero, para que eu vou gastar papel, gastar tempo, se o próprio juiz falar, se você aceitar, pode ficar quieto. Eu vou ficar quieto se eu aceitei. Só vou manifestar se eu não aceitar, porque o próprio juiz diz, ó, se você ficar quieto, significa aceitou. E a recusa? Vamos lá. Quando não constar na intimação, a advertência, quando não constar na intimação, a advertência sobre o silêncio. Intime-se o querelado, vai estar assim, ó. Intime-se o querelado para falar sobre o perdão. Ponto. Não falou nada. Advertindo-o de que seu silêncio caracterizará aceite. Nada falou. O silêncio dele significa que ele recusou. Tá bom? O perdão ainda, pessoal. O perdão ainda. Olha aqui, ó. A renúncia, renunciou para um, renuncia para todos. E o perdão? Vamos lá. Então, o perdão, eu posso colocar assim, ó, a abrangência dele. Já que eu sei que a abrangência da renúncia é geral. E a abrangência do perdão? Tá? Como assim, ó? Aqui, ó. 3 réus
três querelados, está sendo processado por ele. Ó. Nós três somos réus dela. Ela fala assim, ó, eu quero perdoar você, Marciano, mas esses não. Então, ó, tá bom? Coloca aí, o perdão ofertado a um, o perdão ofertado a um, a todos se estende. O perdão ofertado a um, a todos se estende, vírgula. Não surtindo efeito para quem recusar. O perdão ofertado a um, a todos se estende, não surtindo efeito para quem recusar. Nós três somos réus numa ação penal privada, somos querelados. Hoje vai vir o perdão para esse. O juiz vai dizer, pergunta se os outros também querem. Mas eu não quero dar perdão, não interessa. Perdoou para um, perdoa para tudo. Ou continua processando todo mundo, ou não continua ninguém. Tá bom, esse aqui aceitou, esse recusou, esse aceitou. Você sai fora do processo, você sai fora. E o processo vai continuar só com o querelante e esse réu que recusou. Tá bom? Se todos aceitarem, morreu o processo, arquiva por extinção de punibilidade. Perempção. Perempção. Coloca aí, ó. É o arquivamento do processo. É o arquivamento do processo. Em razão, é o arquivamento do processo. Em razão de desídia, em razão de desídia, ou comportamento do querelado. Desídia ou comportamento do querelado. Vírgula. Nas seguintes hipóteses. Nas seguintes hipóteses. Vamos lá? Pessoal, aqui é o seguinte, ó. Aqui, ó, é um comportamento. Comportamento de descuido, desinteresse, de preguiça. Tá certo? Você está me processando, marcou a audiência, você simplesmente não foi na audiência. Para aí. Então ele perdoou? Não. Então ele renunciou? Não. Ele caiu em perempção. Tá certo? Quais as hipóteses que causam perempção? Vamos lá? 1. Deixar de dar andamento no processo. Deixar de dar andamento no processo. Querelante, ó. Querelante. Falei querelado? Querelante. Desculpa, é querelante. Porque quem tem que tomar o cuidado com o processo é o querelante, não é isso? O réu, quanto mais demorar para ele, é melhor. Deixar de dar andamento no processo por 30 dias seguidos. Deixar de dar andamento no processo por 30 dias seguidos. Como é que você vai dar andamento no processo? Quem dá andamento no processo é a justiça, né? É, mas tem ato que precisa de você. Tá certo? Ela está me processando. Quem forneceu o meu endereço foi ela. Quando o oficial de justiça foi lá em casa no endereço fornecido por ela, para citar o querelado, a vizinha falou, não, ele não mora mais aqui. Também não sei onde mora. O oficial de justiça volta, certifico que diligenciei e encontrei, pronto. Não é assim? O que o juiz fala? Intime-se a querelante para manifestar sob a certidão de folhas tais. Ou seja, para fornecer novo endereço. Seu reloginho está contando. 30 dias seguidos você não falou nada. Não quer mais o processo, arquiva por perempção. 2. Deixar de comparecer. Deixar de comparecer
deixar de comparecer em qualquer ato processual. Deixar de comparecer em qualquer ato processual que deva estar presente. Deixar de comparecer em qualquer ato processual que deva estar presente. Pessoal, marcou audiência para instrução. O querelante, maior interessado no processo, simplesmente não vai. Não justifica, não fala que está internado, que está impossibilitado e tal. O que o Estado pensa? Não quer mais o processo, arquiva por perdão, não, por renúncia, não, por perempção. Logicamente, você vai colocar aí, ó, vírgula, imotivado, né? Esse deixar de comparecer só vai dar a perempção se o não comparecimento for imotivado. Não compareceu porque está doente, porque está na outra audiência, aí tudo bem. Tá? 3. Em caso de morte do querelante, vírgula, não comparecer para assumir o processo, no prazo de 60 dias, não comparecer para assumir o processo, no prazo de 60 dias, o CAD. Né? Pessoal, o processo está seguindo, ó. A vítima, que é o querelante, morreu. O que o Estado espera? O Estado espera 60 dias para o cônjuge, o ascendente, o descendente, o irmão, ir lá e falar, eu estou assumindo o processo, juiz. Ele faz uma petição. Fulano de tal, em razão da morte, tal, vem assumir o polo ativo. Ok, beleza. Deixou passar 60 dias, os legitimados demonstram para o Estado que não quer continuar com o processo. Arquiva por perempção. 4. Deixar, não pedir as alegações, não pedir a condenação, do querelado, nas alegações finais. Não pedir a condenação do querelado nas alegações finais. Você está me processando, você sabe que alegações finais é o último ato, faz uma alegações finais de 1.200 páginas, falou um monte de trem, e no final não pediu a condenação. Entendeu que está contente só com o processo. E cai em perempção. Não é isso? Coitado do advogado, né? Porque o cara vai em cima dele, não foi condenado por quê? Não, porque... Aí vai ter que explicar, não, porque eu não perdi a condenação. Tá? 5. Extinção de pessoa jurídica, sem deixar sucessor. Extinção de pessoa jurídica, sem deixar sucessor. Como assim, pessoal? Querelante pode ser tanto uma pessoa física como uma pessoa jurídica. Tá certo? Imagina que eu pratiquei um crime de difamação contra o LAC. O LAC é uma pessoa jurídica, vai me processar. Não é o professor Luiz o autor da ação, é o LAC que está me processando. O LAC foi dividido, pronto, repartiu a empresa, um ficou por um, outro por outro. O LAC findou, mas teve uma sucessão. Tá certo? Quem sucedeu, continua no processo. Agora aí fala, ó, extinção da pessoa jurídica sem deixar sucessor. Entendeu? O LAC fechou. Não quer mais. Aí extingue a ação penal por perempção. Beleza?
Aí o que os caras colocam na prova? Extinção da pessoa jurídica sem deixar sócio. Não, não é sem deixar sócio, é sem deixar sucessor. E sucessor de pessoa jurídica é outra pessoa jurídica. Por cisão, incorporação, aquelas coisas. Tá bom? Vamos lá? Tiago, funcionário público, falamos então da ação penal. Tiago, funcionário público, foi vítima. Eu poderia dizer mais um negócio para você, pessoal. Na ação penal privada, personalíssima, o CAD não entra. Lembra? Então, a morte também, eu poderia até colocar um sexto aqui, mas você nem precisa, só para você guardar isso aí. Ó. Se quem está movendo a ação é a esposa do cara, que escondeu uma doença grave, e aí dá o crime do 236. Se a esposa faleceu, o marido é o réu. Pode o pai dela, a mãe dela, assumir o processo? Não, porque é personalíssimo. Então, seria outro caso também, tá? Em caso de morte do querelante, sendo a ação penal privada personalíssima. Também dá perempção, tá bom? Tiago, funcionário público, foi vítima de crime de difamação. Funcionário público, vou botar um detalhe para você aqui. Acho que deu um probleminha aqui. Pessoal, olha aqui, ó. Na ação penal, quem que move, então? Ministério Público ou querelante? Então, eu posso dizer que, ó, numa ação penal, o MP tem legitimidade. Quando se tratar de ação penal pública. Ou o querelante tem legitimidade. Quando se tratar de ação penal privada. Aí, pessoal, nasceu também o que se chama de legitimidade concorrente. Legitimidade concorrente. Porque, veja bem, pessoal, eu não posso ter um fato, em regra, eu não posso. Ah, pode tanto o MP quanto a vítima. Não. Ou é o MP ou é a vítima. Tanto é verdade, não pode entrar os dois. A vítima pode até ajudar o MP, mas isso tem um nome, assistente da acusação. Agora, você oferece uma queixa e o promotor uma denúncia sobre o mesmo fato? Não pode, pô. Ou é um ou é outro. Excepcionalmente, um fato pode ter os dois, ó, concorrendo. Tá certo? Ou seja, ação penal pública, cabe ao MP. Ação penal privada, cabe à vítima. Aí vem a legitimidade concorrente que fala, pode tanto o MP quanto a vítima. Só não pode os dois ao mesmo tempo. Mas pode um ou pode outro. Se eu roubei o colega e o MP está no prazo dele, você não pode contratar advogado para oferecer a queixa subsidiária, só depois do prazo do MP. Agora, no caso de funcionário público, então vamos lá, crime contra a honra. Crime contra a honra de funcionário público. No exercício da função, ó, crime contra a honra de funcionário público no exercício da função, a legitimidade é concorrente, ou seja, não precisa esperar terminar o prazo do MP, ele mesmo pode oferecer a queixa. Tá? No caso do roubo, você tem que esperar terminar os 15 dias do MP para você entrar no lugar dele. Na legitimidade concorrente, não precisa, porque concorre. Pode tanto a MP quanto a vítima. Ela é policial, tá certo? E eu saio falando por aí que ela, policial rodoviária federal, recebeu um dinheiro dele para não lavrar o auto de infração. E sendo isso mentira. O que eu pratiquei? Calúnia. Ela procura, faz um BO, tal, instaura inquérito. Ela pode deixar que o MP tome conta ou ela mesmo pode me processar. Essa é a legitimidade concorrente. Tá? Tiago, funcionário público, foi vítima de crime de difamação em razão de suas funções. Após Tiago narrar os fatos em sede policial e demonstrar interesse em ver o autor do fato
responsabilizado, é instaurado inquérito policial para investigar a notícia crime. Quando da elaboração do relatório conclusivo, a autoridade policial conclui pela prática delitiva da difamação, majorada por ser contra funcionário público em razão de suas funções, bem como identifica João como autor do delito. Tiago contra João. Tiago, então, procura seu advogado e informa a este as conclusões um mês após os fatos. Por que ele está falando do prazo? Porque na legitimidade concorrente, se você quer entrar no lugar do MP, fique esperto. Porque tem que ser dentro dos 6 meses a partir da ciência da autoria. Considerando apenas as informações narradas, o advogado de Tiago, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, deverá esclarecer que caberá ao MP oferecer denúncia em face de João após representação do ofendido, mas Tiago não poderá optar por oferecer queixa. Pode, porque crime contra a honra de funcionário público no exercício da profissão pode tanto um quanto o outro. Caberá a Tiago, assistido por seu advogado, oferecer queixa-crime, não podendo o ofendido optar por oferecer representação para o MP. Falso. Escolhe um ou outro. Tiago poderá optar por oferecer queixa-crime assistido por advogado, sim, ou for oferecer representação ao MP para que este seja analisada a possibilidade de oferecimento de denúncia. Verdadeiro, súmula 714. Caberá ao MP oferecer denúncia independentemente de representação? Não pode, porque é condição objetiva de procedibilidade e ação penal pública condicionada, crime contra a honra de servidor público no exercício da profissão. Lívia, insatisfeita com o fim do relacionamento amoroso com Pedro, vai até a casa deste, na companhia da amiga Carla, e ambas começam a quebrar todos os porta-retratos da residência, nos quais estavam expostas fotos da nova namorada de Pedro. Quando descobre os fatos, Pedro procura um advogado que esclarece a natureza privada da ação criminal pela prática de crime de dano, porque dano, em regra, ação penal privada. Diante disso, Pedro opta por propor a queixa em face de Carla, pela prática do crime de dano, artigo 163, caput, tal, que, já que nunca mantiveram boa relação, e ele tinha conhecimento de que ela era reincidente, mas quanto a Lívia, liga para ela e diz que nada fará, pedindo apenas que o fato não se repita. Ou acusa todo mundo, ou não acusa ninguém. Ele está renunciando para uma. Esse aqui é o estudo da renúncia. Apesar da decisão de Pedro, Lívia fica preocupada com a possibilidade dele mudar de opinião, razão pela qual contrata um advogado junto com Carla para a consultoria jurídica. Considerando apenas as informações narradas, o advogado deverá esclarecer que ocorreu renúncia em relação a Lívia, de modo que a queixa-crime não deve ser recebida em relação a Carla. Renunciou contra quem aqui que já perdi? Ele falou que ia denunciar só, entrar com a queixa, só com a Carla. Renunciou da Lívia, né? Renúncia em relação a Lívia, de modo que a queixa-crime não deve ser recebida em relação a Carla. Renunciou para um, renunciou para todos. Tá certo esse aqui, ó. Tá certo? Renúncia em relação a Lívia, de modo que a queixa-crime deve ser recebida, não. Perempção, ocorreu a perempção, não tem nada a ver com comportamento, não foi desidioso. E, aliás, pessoal, a perempção, obrigatoriamente, tem que iniciar o processo. Ali nem iniciou o processo. Ok? Perdão do ofendido, não. Gabriel, nascido em 31 de maio de 99, filho de Eliette, demonstrava sua irritação em razão do tratamento conferido por Jorge, namorado de sua mãe, com esta. Insatisfeito, Jorge, no dia 1º de maio de 2017, profere injúria verbal contra Gabriel. Gabriel, ele nasceu em 31 de maio, então ele completa 18 anos em 31 de maio de 2017, Ele tem ainda, faltando alguns dias, um mês mais ou menos, para completar 18 anos, ele foi vítima de uma injúria. Se ele tem 17 anos, não tem 18, ele não tem capacidade processual. Sua mãe que tem que mover os institutos.
Após a vítima contar para sua mãe sobre a ofensa sofrida, Eliette comparece em 27 de maio de 2017, em sede policial, e na condição de representante do seu filho, renuncia ao direito de queixa. No dia 2 de agosto de 2017, ele já tinha 18 anos, porém, Gabriel, contra a vontade da mãe, procura auxílio de advogado, informando que tem interesse em ver Jorge responsabilizado criminalmente pela ofensa realizada. Diante da situação narrada, o advogado de Gabriel deverá esclarecer que, senhores, o fato foi em maio. Então, ele tem junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro. Ele tem até novembro, em tese, para mover a queixa. Não é isso? Só que não posso contar de maio, porque ele ainda era menor. Então, os 6 meses começa a contar a partir do aniversário dele de 18 anos. Né? Então, a partir do momento, lembra que é 6 meses a partir da maioridade? Então, maio. Ele pegou dia 1º de maio de 2017. 31 de maio. Né? Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Até 30 de novembro, ele poderia mover a queixa. Ele foi lá no dia 2 de agosto. Está dentro do prazo decadencial. O que deve falar o advogado? Jorge não poderá ser responsabilizado criminalmente em razão da renúncia do representante legal. Se o representante legal renunciou, a renúncia do representante não atinge o incapaz. Ele continua com o direito, ele só vai adquirir isso aí, contar o prazo para ele a partir do momento que dá maioridade. Então, é errado. A renúncia a renúncia do representante não atinge o representado incapaz, menor de idade. Poderá ser proposta queixa em face de Jorge, mas para que o patrono assim atue, precisa de procuração com poderes especiais. Verdadeiro. Porque para propor a queixa, precisa de procuração com poderes especiais. Verdadeiro. E como está dentro do prazo, Jorge não poderá ser responsabilizado. Poderá ser proposta queixa-crime em face de Jorge, pois, de acordo com o Código de Processo Penal, ao representante legal é vedado renunciar ao direito falso. O representante pode. Agora, quando ele atingir maioridade, vai poder. Tá? O problema, pessoal, surge o seguinte. Então, qual a alternativa que ficou aí? Letra B de bola, né? Pessoal, agora imagina vocês o seguinte. O que nós estamos falando aqui, pessoal? Nós estamos falando de decadência e nós temos o Instituto da Prescrição. Pessoal, decadência não atinge o incapaz. Por isso que ele tinha 17 anos, vou imaginar que ele tivesse 15. Quando ele completou 18, aqui, 3 anos se passaram. É morto para ele, para fins de prazo. Vai contar os 6 meses aqui, beleza? Agora, então, por quê? Porque não corre decadência contra incapaz. A prescrição corre normalmente. Imagina que o sujeito, ele foi vítima de uma calúnia, quando ele tinha, entre 2 e 4 prescreve, entre 1 e 2 prescreve em 4, ele tinha 13 anos, pessoal. Ele tinha 13 anos, foi vítima de uma calúnia. 138. A pena vai de 6 meses a 2 anos. Tá certo? A mãe não quis, o pai não quis. Ele falou, não tem problema. Quando tiver 18 anos, eu vou entrar. Tá? 18 anos, ele tem mais 6 meses. Ele pode entrar? Ele está no direito de entrar? Tá. Agora, será que não ocorreu a prescrição? Porque a prescrição atinge o incapaz, a decadência não. Não é nem é certo falar que a prescrição atinge o incapaz. A prescrição corre normalmente contra o incapaz. Porque a prescrição atinge o direito do Estado. E a decadência atinge o direito da pessoa. E aqui do Estado. Quem perde o direito é o Estado. Quem perde o direito é a pessoa. A pessoa incapaz, como é que vai dizer que a pessoa incapaz perdeu o direito se ela era incapaz, cara?
Não é isso? Agora não tem nada a ver o Estado, cara. Então, veja bem. 2 anos prescreve em 4, diz o artigo 109, porque entre maior de 1 a 2 prescreve em 4. Quando ele entrou com a queixa, o juiz falou assim, ó, não recebo a queixa, tendo em vista a ocorrência da prescrição. Ele estava no direito de queixa, mas o Estado perdeu o direito de punir. Às vezes pode cair isso para você. E aí ele vai contar e vai perguntar para você, o que aconteceu? Deverá rejeitar a denúncia, uma vez que perdeu o direito de queixa. Falso. Deverá rejeitar a denúncia, tendo em vista a ocorrência da prescrição. Ok? No dia 31 de dezembro de 2015, Leandro encontra em uma boate Luciana, com quem mantiveram uma relação íntima de afeto, na companhia de 2 amigas, Carla e Regina. Olha a Carla de novo. Beleza? Você pode ver que é o mesmo examinador. Entendeu? É o mesmo examinador. Tanto é que ele nem lembrou do outro personagem. Entendeu? É o mesmo cara que fez a alternativa anterior. Já alterado em razão da ingestão de bebida alcoólica, Leandro, com ciúmes de Luciana, então Luciana aqui vai cair numa violência doméstica, inicia com esta uma discussão e desfere socos em sua face. Carla e Regina vêm em defesa da amiga, mas, descontrolado, Leandro também agride as amigas, causando lesões corporais leves nas 3. Diante da confusão, Leandro e Luciana são encaminhados a uma delegacia, enquanto as demais vítimas decidem ir para suas casas. Após exame de corpo de delito, confirmando as lesões, Luciana é ouvida e afirma expressamente que não tem interesse em ver Leandro responsabilizado. Não tem interesse, ou seja, ela não dá representação. Lesão corporal leve, 3 vítimas, uma Maria da Penha. Lesão corporal leve, 3 vítimas, uma Maria da Penha. Luciana, vítima de Maria da Penha. Carla e Regina não tem nada a ver, mas tá. Carla e Regina nem foi na delegacia. Luciana foi e falou não tem interesse. Em relação às demais lesadas, não tiveram interesse em ser ouvidas em momento algum das investigações. Mas as testemunhas confirmaram as agressões. Diante disso, o Ministério Público, em 5 de julho de 2016, você vem e destaca a data, em 5 de julho de 2016, oferece denúncia em face de Leandro, imputando-lhe a prática de 3 crimes de lesão corporal leve. Tocou o crime nos 3, tá? Em relação às 3 vítimas. Considerando apenas as informações narradas, o advogado de Leandro deverá. Vamos lá então? Pessoal, quando foi o fato? Dezembro de 2015. Lesão corporal leve, segundo 9.099, artigo 88 de 9.099, é a ação penal pública condicionada. E a representação tem que ser dada no prazo de 6 meses. Então, olha só. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Junho, no dia... Tá? Então, em junho, terminou o prazo, 31 de junho, 30 de junho, porque é um dia anterior, não é isso? 30 de junho rodou o prazo. Olha quando que ele foi oferecer? 5 de julho. Ainda que as outras quisessem dar representação, já terminou o prazo. E a desistência de Luciana? Tem alguma coisa a ver? Eu não quero que processe ele. Dane-se. Maria da Penha, a lesão corporal é pública incondicionada. O fato dela falar assim, eu não quero, não tenho interesse, dane-se, é ação penal pública incondicionada, diz o Supremo. Então, vamos lá? Rapidinho, só isso aí. E aí vem a alternativa referente a essa narrativa.
não poderá buscar a rejeição, o advogado não poderá buscar a rejeição da denúncia em relação a nenhuma dos 3 crimes. Falso. A rejeição da denúncia em relação às 2, que não era Maria da Penha. Poderá buscar a rejeição da denúncia em relação ao crime praticado contra a Luciana. Não pode, porque a denúncia em relação à Luciana está certinho, é incondicionada. Poderá buscar a rejeição da denúncia em relação aos 3 crimes. Não pode. Não poderá buscar a rejeição da denúncia em relação ao crime praticado contra a Luciana, mas poderá pleitear a imediata rejeição quanto aos delitos praticados contra Carla e Regina. Verdadeiro. Tá certo? Porque elas não deram representação, já perdeu o prazo da representação, e no que tange a Luciana, a denúncia está correta, porque é crime de ação penal pública incondicionada. Tá certo? Ok? Fazer o intervalo e a gente volta, tá? Clique like.